Estamos ao vivo? Será que estamos? Uau! Maravilha! Vamos lá. Ao vivo? Muito bom. Será que eu estou ao vivo mesmo? Sim! Uhul! Estou ao vivo! Agora eu tô vendo que tá chegando a galera. Ai, gente, quanto tempo que eu não entro aqui ao vivo para conversar com vocês. Que emoção! Bom, vamos esperar a Jéssica entrar e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é a síndrome de Gabriela. Eu acho que todo mundo ficou meio curioso. O que é essa bendita dessa síndrome de Gabriela? Mas vamos esperar a Jéssica, que eu consigo adicionar ela. Vamos lá. Consigo? Foi, eu acho que foi. Vamos esperar ela entrar aqui e vamos iniciar. Ai, que Boa emoção! noite. Boa noite, Jé! Você tá ouvindo? Bem-vinda. Sim, gente, que não dá. Eu consigo. Obrigada. Uhul! Vamos lá! Gente, eu tô muito feliz de estar voltando aqui às lives, né? Eu acho que é uma forma da gente se encontrar e colocar o papo em dia, né? Eu brinco que a gente às Sim, vezes conversa bastante, fala sobre algumas coisas que são muito legais, mas também é uma forma da gente trocar aqui muita informação e muita novidade. Por quê? Porque a gente sempre está estudando, né, Jé? Se pensa em pessoas que estudam, que estão ali sempre pesquisando e procurando mais coisas, a fim de ajudar mesmo, né? Somos nós. com certeza, com certeza. É importante, né? Ainda mais na nossa área, não pode parar de jeito nenhum. Não tem como. Não, nem dá. A gente tenta, a gente sempre acaba acontecendo alguma coisa, a gente fala assim, gente, mas que assunto interessantíssimo. Estamos estudando de novo, estamos aí. É, E aí, eu peguei e vamos lá. Coloquei aí a síndrome da Gabriela. Que alguém sabe que é o que é a síndrome de Gabriela? Alguém foi pesquisar no Google que era a síndrome de Gabriela? Se alguém pesquisou, coloca aqui, ó. Boa noite. Ah, bom. Deixa eu dar boa noite para quem me deu boa noite, que foi o João, a Magali. Ai, gente, quanta gente aqui, linda, linda, maravilhosa. Se ninguém foi pesquisar, né? Tu foi pesquisar, Jéssica? pois é, né? A gente vai pegando as histórias aí que a gente escuta muito, relato de pacientes, que quando a gente ouve o paciente falar, a gente fala, nossa, esse aí tem a síndrome de Gabriela. Ou até mesmo a gente se pega em algumas situações, poxa, olha, parece que eu tô com a síndrome de Gabriela. Não, não pode, vamos voltar. Então a gente acaba aqui buscando muito da nossa realidade. A gente começa a parar, é só parar 5 minutos e pensar. Que você já encontra alguém que tem aí essa síndrome, com certeza. Vocês vão descobrir aqui que vocês conhecem muita gente que tem. Inclusive nós mesmos, né? É isso que eu falei, a gente tem mesmo, a gente se pega numa situação que a gente se vê a própria Gabriela. A gente vê, a gente se sente a própria. E a Gabriela, gente, é a Gabriela da música mesmo. Eu coloquei a musiquinha, foi proposital, né? Que é aquela história do eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, desse jeito assim. E não é bem por aí, né? Quando a gente começa a analisar a nossa vida de uma forma geral, a gente pode, ao longo da nossa vida, passar por situações que vão fazer a gente mudar o rumo. Já, teu áudio tá muito baixo, a Ju tá falando. Vê se dá pra Eu aumentar aí vi, o. mas está no máximo, máximo, máximo. Não tenho como Eu aumentar tô aqui. ouvindo ok. É que Mas eu eu falo ouço alto. bem. Não sei se eu tô falando baixinho, mas aqui tá no máximo mesmo. Se eu estiver falando baixinho, vocês me avisem. É, tipo, Eu eu ouço, falo né? bem alto, né? Então, às vezes dá o contraste do nosso som. Mas Pode ser. Mas aqui tô veja bem se você baixinho. consegue colocar o. Eu vou puxar o computador. Pra ficar. Computador não, celular. É, disfarça. Um pouquinho Então então vamos lá. eu.
Ainda não, né? Seria tão bom. Ia ser maravilhoso. Mas vamos lá, vamos falar do que é a síndrome de Gabriela. E eu dividi, assim, a gente dividiu aqui na nossa linha de pensamento, né? Na nossa linha de raciocínio, gente. Eu fiz aqui lindinho, olha pra vocês, olha que lindo. Eu fiz aqui um mapinha mental para não esquecer nada, de falar nada. Então a gente dividiu em mais ou menos 3 partes. Para quê? Para que vocês entendam o que é a síndrome de Gabriela e como que a gente pode lidar com ela, né? Então a primeira parte é a parte do eu nasci assim. Assim como, Jéssica? Tu nasceu assim? Linda, maravilhosa? Normalmente, assim, nasci assim, né? Quer dizer, a gente vai cuidando. Na verdade, a gente tem coisas na nossa vida que são essências que, querendo ou não, a gente se mantém, né? Que eu falo que é muito as nossas raízes. A gente acaba se mantendo. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é principalmente em relação ao nosso comportamento alimentar. É a nossa visão sobre a mudança de hábitos, a coisas lá da infância. Eu era assim, e eu cresci e mantive esses hábitos, ou aconteceram mudanças na minha vida, entre as minhas relações, que fizeram com que eu mudasse a forma de lidar com a comida, ou com as pessoas, ou com as minhas emoções em relação à comida. É mais para vocês começarem já a refletir o que eu fazia antes, né? Isso se mantém, eu continuo dessa forma, ou eu fui me transformando e trazendo novas questões, novos questionamentos para o meu comportamento, para a minha relação com a comida, que, querendo ou não, a comida ela não envolve somente o ato de comer, mas é como você se relaciona com as pessoas, as suas emoções, ansiedade, estresse, cansaço. Talvez antes você lidava de uma forma, né? E quando a gente é criança, adolescente, os problemas são outros, as situações são Total. completamente diferentes. A gente tem um adulto ali nos direcionando muito com o que comer, quando comer. Às vezes tem um adulto ali dizendo qual a quantidade que a gente deve comer, qual o horário que a gente deve comer. E com o passar do tempo isso vai mudando. A gente vai, então, tendo uma autonomia de escolher ali muitas vezes o que a gente vai comer, como que a gente vai fazer isso na nossa rotina. Basicamente, a gente tem que trazer, acho que é esse ponto que você quer trazer, não é isso, Nessa? Exatamente, que quando a gente nasce, né? A gente não nasce assim. Então, já começa por aí, a gente não nasce assim, né? A gente vai sendo construído, né, formado por conta das nossas vivências, do ambiente que a gente vive, né? Porque se a gente parar para analisar, a gente não pode colocar 100% do peso, né? 100% das coisas que aconteceram com a gente somente na conta dos nossos pais. A gente sabe que isso é um fator que vai pesar, né? Claro. Mas a gente precisa também entender que nós também somos moldados pelos nossos irmãos, pela nossa família no geral, pelos nossos professores, né? Pelo ambiente em si, pelos nossos amigos. Então, quando a gente nasce, a gente não nasce exatamente assim, né? A gente vai se modelando, a gente vai se moldando, na verdade, para a gente caber naquele ambiente. Então, isso também é o que vai definir nossa personalidade. Quando você vê uma criança que é mais tímida, é porque talvez para ela fosse mais fácil ela ser tímida, né? Naquele ambiente que ela estava inserida, justamente para às vezes não chamar uma atenção, ou justamente para chamar atenção por não falar muito, por. Enfim, a gente tem comportamentos que a gente nem pensa muito o porquê que a gente tem, né? Quando a gente vai ver, a gente fala, nossa, nada a ver, né? Mas a gente tem comportamentos que vão influenciar em várias coisas, principalmente nossos hábitos. Então, os nossos hábitos, eles vão vir muito da nossa família, com certeza. Porque, como a Jé falou, antes você tinha horário, alguém tinha que determinar, né? Então, alguém determina o horário que a criança vai comer. Não é ela que vai falar assim, determina. Claro que a gente sabe que às vezes também é a Sim, criança que né? determina, né? Vai depender do ambiente, de novo. Isso, mas não é ela que tem que preparar. Se ela não tiver um adulto para preparar, ela não vai comer, né? Então, querendo ou não, ela tem ali alguém para poder dizer, não, esse é o momento de você comer. Ainda não é meio-dia, ainda não é meio-dia e meia, a comida ainda não está pronta, né? Então, não tem essas coisinhas que... Você tem que seguir uma rotina, boa ou ruim, não importa, né? E Uhum. aí, tanto faz. Se a rotina vai ser interessante
ou se a rotina não vai ser interessante. Então, primeira coisa que a gente já precisa desmistificar e falar para você. Você não nasceu assim. Né? E aí a gente vem para a segunda parte da música, né? Que a gente, quando a gente vê, a gente fala assim, tá, eu nasci assim, eu cresci assim. Peraí. Cresceu assim como? Né? Por quê? Porque às vezes a gente vê irmãos, a gente vê pessoas que são muito próximas crescendo de forma diferente, né? Tem a Então, quando... mesma, os mesmos adultos, né? Se espelhando nas mesmas pessoas, que veem as mesmas coisas acontecendo, mas vem muito da personalidade, né? De fatores individuais que vão interferir no comportamento de como que essa pessoa vem crescendo, né? Então, Exatamente. E aí, quando a gente para e analisa, a gente fala assim, caramba, tá, mas por que que eu sou tão diferente do meu irmão? Ou da minha irmã? Ou daquelas pessoas que estão ali tão próximas a mim? Porque assim, a gente entende as coisas de formas únicas, vamos dizer assim, né? Eu entendo quando a pessoa vem e fala assim, Vanessa, ai, que cabelo horrível. Eu posso simplesmente falar assim, não, não é. E tá tudo bem. Ou eu posso falar assim, nossa, será? Ai, meu cabelo tá horrível. Ai, e isso me. Então, assim, a diferença vai ser a forma como que eu recebo isso. E isso a gente vai crescendo e vai desenvolvendo. Talvez, quando alguém me fale que meu cabelo vai ficar horrível, eu simplesmente falo assim, ai, ele é horrível mesmo. E aceite aquilo. Ou eu falo assim, não, poxa, ele pode estar horrível agora, mas eu vou fazer alguma coisa para que no futuro ele não fique mais. Ou eu posso simplesmente falar assim, não, ele não é horrível, pronto. Então, tudo vai diferenciar da forma como que eu vou receber essa informação. E isso é muito individual, mesmo que você tenha irmãos, mesmo até gêmeos, que aí fala assim, ah, mas é porque meu pai foi criado numa época, e aí quando ele já teve um outro filho, a época já tinha mudado, e aí os pensamentos mudaram, tá, mas às vezes é igual, às vezes é gêmeo, ou da mesma geração, sabe? E ainda assim vai ter uma diferença. Por quê? Porque a gente vai sendo bom, moldado. Hã? e Pode que falar, Jé. bom, né? E que bom que não é igual, que não vai ser igual. Dificilmente você vai ver, pode ser gêmeos da mesma placenta, você olha, você convive um pouquinho, você já consegue diferir, porque às vezes é gestos, é uma fala que ele fica mais presente, é um comportamento, é a timidez, o outro pode ser mais extrovertido. Então, são características realmente da personalidade, como você falou. A partir muito do que a gente viveu, a gente vai aprendendo a lidar com as situações. Tem pessoas que aprendem a lidar da melhor forma possível. Beleza, ok, sua opinião. Outras já não conseguem, né? Outras já pegam muito mais pelo emocional, já fica chateada, aquilo destrói ela, baixa de autoestima e tudo mais. Então, a percepção que a gente tem varia, a forma com que a gente recebe varia muito de como que a gente foi preparado para aquilo. E Para pode aquilo. acontecer de você ter 30, 35, 40, 50 anos e ainda assim não estar preparado para receber isso, né? E tá tudo certo. Exatamente. E é bem isso. E aí a gente levando para a área da nutrição, por exemplo. Ah, Vanessa, quando eu era criança, adolescente, né? Que a gente está falando da parte do crescimento, na minha casa, por exemplo, eu só tinha comida no começo do mês. Então, ou eu comia tudo no começo do mês, ou o resto do mês eu, tipo, eu não ia comer. Porque eu sabia que eu só fazia compras quando começava o mês. Então era o momento que eu podia comer o pacote de bolacha inteiro. Era o momento que, se eu não comesse, quem tem irmão sabe isso, que se eu não comesse, o irmão ia lá e comia. E isso você leva para a tua vida adulta, às vezes de uma forma inconsciente. E aí, muitas vezes você acaba comendo esse alimento, enfim, tendo comportamentos disfuncionais, né? Porque você, hoje, se você não comer, alguém vai lá e vai comer? Não. Mas ainda assim você tem aquela sensação de que você tem que comer, de você ter que ver o fim, Sim, né? sim. Então,
às vezes essa acessibilidade que você não tinha e que hoje você tem, né? Porque isso acontece também, né? De às vezes você não tinha, hoje você é um adulto, já tem o seu emprego, às vezes você consegue comprar em outras épocas e não só no começo do mês. Então, isso também vai sendo modificado. Então, quando a gente fala assim, eu cresci assim, sim, a gente cresce de algumas formas, mas a gente pode sim mudar e não ser sempre assim, né? Que é a Exatamente. terceira parte da música, né? Você sempre assim? Não. E a Eu gente, a posso. gente reflete mesmo a conexão está falhando. Eu acho que pode ser minha internet. Então, às vezes, eu penso que Vanessa parou, não parou. Então, desculpem aí se eu estiver interrompendo, tá? Mas é justamente isso. Muitas pessoas não conseguem fazer essa associação, mas muito do nosso comportamento alimentar de hoje, ele tem muito fundamento em como foi a nossa infância, como você falou. Hoje você acaba que pode estar exagerando por conta de uma situação que você tinha na infância, por questões financeiras, você não tinha como comprar aquilo. E eu já vivi também nesses momentos assim que eu paro e reflito, será que isso aqui não tem alguma coisinha lá de trás? É a mesma coisa de você se permitir numa pizzaria e você querer comer tudo, participar de um rodízio, comer tudo, porque você está pagando pouco, porque tem grande quantidade. Você vai no aniversário, você quer comer bolo, salgadinho, brigadeiro, porque você não é aquela sensação de escassez. Eu De não sei escassez. ter de novo, né? Quando eu era criança, eu ia para o aniversário, eu comia de tudo, né? Na imaginação, pensando, eu comia de tudo. Então, é aquele momento de você aproveitar, né? É o meu momento, eu não sei, segunda-feira eu vou voltar para a dieta, então eu vou exagerar aqui. Então, são hábitos que, se você for reparar, ou até mesmo a questão do doce, né? E quando a gente não tem essa percepção do porquê que eu sinto tanta vontade, do porquê que essa vontade vem em determinado horário do dia, determinado dia da semana, quando vem no período menstrual, pode ter uma explicação que não seja somente fisiológica. Pode ter muito Sim. bem uma explicação aí, um quesito muito emocional, algo que realmente já aconteceu com você, que te traz uma lembrança. Então, por isso que é muito importante, não é só pensar em como eu era, e sim como é que esse hábito vem me acompanhando, qual a frequência que ele acontece, qual a minha, o meu posicionamento em relação a isso, né? Então, qual a minha recompensa quando vem determinada situação, determinada emoção. E assim, é bem complexo, né, para a gente pensar. Mas é justamente essa parte do crescimento é você observar de que nada está desligado, assim, é tudo, é um ciclo, Conectado. né? Tudo bem conectado, exatamente. Então, a infância, o crescimento, até a gente chegar na fase adulta, em como você é hoje. Então, não dá para a gente se desligar de nada. Então, não desliga que você era criança e já não tem mais aquilo. Quando eu era criança, eu fazia isso. Opa, peraí. Isso Peraí, ainda não você continua não fazendo de faz alguma forma diferente, será que isso diferente? é uma forma, né? E às vezes, hoje eu percebo que muitas vezes esses pensamentos, eles vêm justamente por conta de restrição. Então, por exemplo, a história de você, eu tenho que comer o pacote até o final, porque senão alguém vai comer. Tá, mas às vezes a pessoa mora sozinha. Quem vai comer esse pacote? Ninguém, ela mesma. Então, aquela coisa do tipo, eu não sei por que eu preciso comer o pacote até acabar, às vezes ela tá associada com a infância. Por quê? Porque se ela não comia, alguém ia lá e comia, e ela não podia comer depois. Por quê? Porque naquele tempo, quando ela não tinha esse poder de compra, ela dependia de alguém para comprar. E esse alguém só comprava no começo do mês. Então ela percebe que às vezes no começo do mês ela tem um descontrole maior ao comer. Mas por quê? Porque ela ainda tá naquele modo, né? No modo ativado. Começo de mês é o Exatamente. comer, é o que eu tenho que comer. Depois eu entro no modo dieta. E aí ela fica nessa. Eu brinco que é a rodinha do hamster. Acho que meus pacientes todos já ouviram falar isso, a rodinha do hamster. Você vai, faz um comportamento, volta, faz o mesmo comportamento, volta, faz. E aí você não sai daquilo, você tá naquele ciclo ali, muitas vezes, infinito. Justamente porque você não consegue sair desse modo operante, né? Desse modo E assim, é aquele negócio. Você precisa tomar como seu, tá, Vanessa? Eu acho que não é isso. Busca, porque muitas vezes a gente fica bloqueando isso numa tentativa de se
proteger, E né? algumas Então, coisas que acontece, por exemplo, eu vejo muitas pacientes falando assim, principalmente a gente levando pelo lado de quem mora sozinho, né? Poxa, mas não tem ninguém para comer. Mas às vezes o paciente ele se pega, muitas vezes, na seguinte situação: ele vai à feira ou vai ao mercado e aí ele acaba comprando aquele alimento ali que talvez ele tenha mal pego em grande quantidade, maior. Eu moro sozinho, não tem necessidade, ele pode muito bem ir fazer uma feira semanal, mas tem gente que compra para 15 dias, 30 dias. E aí você ao observar, você percebe que essa compra mais exagerada, mesmo morando sozinha, é justamente para ter essa ligação de que já comprei, se eu não comer, vai perder. Então, assim, vamos supor, sei lá, a pessoa compra uma grande quantidade de queijo. Ela mora sozinha, então ela vai comer grande quantidade, porque na cabeça dela ela comprou muito e ela vai acabar exagerando. Mesmo que seja uma. Pode ser qualquer alimento saudável, ainda que seja saudável, que a gente está falando aqui, muitas vezes é qualquer do alimento. comportamento em relação ao alimento. Exatamente. Então, você pode fazer isso com Eu vou qualquer te dar um, alimento. Às vezes você compra. eu vou dar um exemplo só para você entender. Agora, acho que vai ficar muito claro. Essa semana eu atendi uma paciente que mora sozinha. E aí ela falou assim, Vanessa, no final de semana eu gosto de comer pizza. Aí eu falei, ah, que legal, que bom, né? Que pizza que você come? Ah, lá, aí eu não lembro, ela falou um sabor lá. Aí eu assim, tá, mas você come nesse momento e depois. Ela, não, aí eu fico comendo pizza até ela acabar. Então, tipo, ela mora sozinha, ela compra uma pizza inteira pra comer sozinha. Aí eu falei assim, tá. Aí, como tá lá a pizza, eu fico comendo a pizza no café da manhã, no almoço, no jantar. Eu falei, aí, vamos lá. Você acha que isso é interessante? Você comer pizza no café da manhã, no almoço, no jantar? E assim, mais de um dia? Aí ela assim, eu não acho, mas assim, a pizza já tá lá, eu gosto muito. Eu falei, então você já experimentou comprar broto? Ao invés de comprar uma pizza de 10 pedaços? Aí ela Sim. assim, não. Falei, você já experimentou comprar esfirra? Porque aí você, tipo, é a mesma massa, gente. Mesma É a coisa. mesma. Só que você vai comprar, tipo, duas, três? Não. Aí eu falei assim, e qual a diferença? Ela, então, porque quando eu estava na casa dos meus pais, a gente tinha o hábito de comprar pizza. Falei, não, legal, mas aí todo mundo comia e a pizza acabava. Só que hoje a pizza não acaba, porque você mora sozinha. Então você fica comendo pizza 3 dias. Ela, ah, não, às vezes não dá 3 dias. Eu falei, então, mas aí ainda é pior, porque aí você, além de comer uma pizza em várias refeições, você come uma quantidade exagerada. Aí ela, Exato. nossa, eu nunca tinha parado para analisar dessa forma. E é isso. Foi Exatamente. uma Já situação aconteceu também. simples. Aham. Já aconteceu isso também com uma paciente minha. E aí, ela comprava pizza grande. Sempre comprava pizza grande. E aí eu tive que trabalhar com ela justamente para ela passar a comprar uma média, porque na cabeça dela ela não conseguia. Ela tinha um bloqueio que ela não conseguia. A gente passou da grande para a média e depois para a pequena. Hoje ela compra apenas uma fatia, porque aqui tem um lugar que só vende a fatia mesmo. E aí hoje ela compra só uma fatia, quando ela está com vontade e só. Mas a gente entende que é um processo realmente. Tem pessoas que conseguem isso com mais facilidade, mas você precisa olhar para o problema. Se você sempre fizer aquilo aí, ah, não, mas é porque é da minha infância, porque é de sempre, é uma Porque questão você emocional. sempre assim, Não precisa ser porque sempre assim. sempre foi assim, eu não consigo mudar. Não, não é, né? A gente pensa sempre que a gente pode ter esse poder de decisão. Agora, esse é o momento de você ter esse poder de decisão, porque agora você que é o adulto. E agora você sim pode escolher entre comprar ou não comprar. E nós profissionais, a gente tem muito. Quem não é meu paciente nem de Vanessa, a gente tem muita essa sensibilidade, tá, gente? De entender o porquê. Não é sair cortando. A gente procura muito entender o porquê daquele comportamento. Então, não pense que a gente vai assim obrigando o paciente, ah, não, você tem que comprar somente uma faixa, não. A gente vai trabalhando justamente esse processo de mudança e como que o paciente ele está lidando com isso. E a gente percebe grande evolução, porque ele entendeu o porquê daquilo estar acontecendo e do porquê daquele comportamento, do porquê daquele sentimento, do porquê daquela recompensa que ele busca, que sabotador que está vindo, que está acontece para acontecer isso. Então é todo um contexto. Então percebam que a gente não está falando nem de quantidade de alimento, nada. A gente está falando aqui de comportamento alimentar. Então o problema não é a pizza.
não é comer a pizza. Mas é a forma com que ele, a relação que ele tinha com esse momento, né, da paciente de Com comer. família, Exatamente, ela né? não está mais nessa situação. Exatamente. E sabe o que que é isso? A gente leva? Não é só a questão de, tipo, ah, tá comendo a pizza porque relembra a família, mas isso também é uma forma de se sentir segura. Gente, comida também entra como. Eu brinco que é bote salva-vidas, porque você vai naquilo que te conforta, vai naquilo que te deixa segura. Não tem problema a gente ter esses episódios. O problema é quando a gente não encontra outra forma de se sentir segura além de comer. E aí a gente tá errando em algum momento, em alguma coisa. A gente precisa se sentir segura sem necessariamente estar comendo algo que é confortável, que tem uma memória, que tem uma lembrança. Então tem outras formas da gente sentir segura também, né? Às vezes uma ligação, às vezes é mandar uma mensagem. Agora a gente tem a facilidade, né, do WhatsApp, dessas coisas que são muito mais tecnológicas. E que isso facilita muito para a gente poder se sentir confortável, se sentir amada, se sentir querida. Então, não necessariamente a gente precisa comer algo para sentir essa segurança de tipo, cara, quando eu comia isso, eu lembrava da minha família. Tudo bem de vez em quando isso aparecer. O problema é quando isso é muito recorrente e eu faço isso sem perceber. O que é Exatamente. pior, né? Porque se eu tô com a intenção, é uma coisa. Agora, se eu não tô com a intenção, é outra coisa totalmente diferente. Porque depois vem o quê? A culpa. É exatamente o que a gente quer deixar bem claro que não é o porque eu senti falta da pizza, da família, que eu não possa comer. Mas é que temos uma emoção, temos um sentimento, temos uma lembrança, ela é recorrente ou não, e qual a válvula de escape que eu estou tendo como via para poder conter isso. É só a comida? Tem alguma coisa, né, que precisa ser mudada, tem alguma coisa aí de errado que a gente precisa observar. Temos outras formas, como a Vanessa falou, é ligar, olhar uma foto, às vezes, gente, se der um conforto quando você está longe da família, você pegar e ver uma foto, colocar um vídeo de família, né? Às vezes tem um cobertor que você dormia na casa da sua mãe. Eu tenho isso, às vezes tem uma cobertinha aqui que eu trouxe da casa da minha mãe, que para mim ali é ótimo, é um conforto para mim. Então, é você buscar coisas que não estejam ligadas à comida. Então, o problema não está na comida, mas sim qual a frequência disso tem acontecido, como você tem lidado com isso, e se ela é a única válvula de escape. Então, não adianta a gente ter a única válvula de escape é a comida, porque, infelizmente, tende a dar problema, né? Não quando pode não ter sido como criança, eu cresci assim, mas hoje você já é um adulto. Né? Você já Mas consegue você lidar não melhor. precisa ser assim para sempre, né? Você pode ter Exatamente. outras opções. E aí é que entra também, Jéssica, a questão da autorresponsabilidade. A gente tem um péssimo hábito de se sabotar. E aí a gente acaba colocando a culpa nos outros. Eu brinco aqui em casa, né? Se meu pai estiver aí, acho que ele não tá, tá viajando na maionese, nesse momento, né? Mas aqui em casa a gente tem um negócio que é se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, por exemplo, derrubou o controle. Eu derrubei o controle. Derrubou o controle. Eu falei, não, não fui eu, não, foi o senhor. Por quê? Porque a gente tem mania de colocar a culpa nos outros, né? E quando a gente começa a pegar essa responsabilidade pra gente, a gente falar, cara, não, eu sei. Eu tô, eu vi que eu tô fazendo isso mesmo. Vou dar um outro exemplo que já aconteceu também com o paciente. Por exemplo, eu tinha uma paciente que quando ela era criança, adolescente, ela não podia comer muito sanduíche fast food. Ela tinha um específico lá, tá? Que é o número 4. Vocês vão entender. Então, ela gostava muito desse sanduíche, mas ela só podia comer assim muito raramente. Então, ela falava, Vanessa, o número 4 é muito bom, cara. E não sei o quê, e eu como toda semana agora. Porque agora eu trabalho perto dessa lanchonete, certo? E agora eu tenho dinheiro. Então, eu vou lá e como o número 4 toda semana, pelo menos uma vez. Aí eu falei assim, tá, beleza, entendi. E você quer comer esse número 4 por quê? Porque é muito bom. Nossa, é muito bom. Que delícia. Eu falei, nossa, que legal, né? Eu falei assim, mas você não tá colocando muito poder nesse número 4? Porque assim, eu acho, na minha percepção, o que que ela tava fazendo? Como hoje ela podia,
Como que ela queria fazer? Ela queria demonstrar desse poder financeiro, porque hoje ela tinha, tá? Coisa que ela não tinha quando era adolescente, comprando o número 4. Aí você fala assim, Vanessa, tá. E o que que mudou? Mudou que ela entendeu que ela estava usando o dinheiro dela para comprar um número 4, não porque ela gostava do número 4, mas porque hoje ela podia comprar o número 4. E isso estava mais ligado com uma sensação de poder do que com uma sensação de gostar exatamente do número 4. E aí, quando ela entendeu isso, ela falou: Vanessa, acredita que essa semana eu não consegui comer o número 4? Porque eu vi que eu podia fazer muitas outras coisas com esse dinheiro que não necessariamente comprar comida. E aí eu fui comprei um livro que eu tava muito afim, mas que eu não comprava porque eu achava caro. E era uma pessoa que gostava de ler, né? E eu não sei se vocês sabem, mas eu amo ler. E a gente comentou sobre o livro e ela, nossa, eu tô muito querendo ler esse livro, e ela comprou o livro. E aí você fala assim, ela tinha dinheiro para comprar o livro? Tinha. Era o mesmo valor do número 4 que ela gastava semanalmente. Só que pro livro ela achava que era caro. Por quê? Porque o livro não dava aquela sensação de poder, entendeu? De quando ela comia o número 4. Então, quando ela percebeu que ela usava essa sensação de poder para comprar o número 4, ela falou: Vanessa, nem é tão gostoso, né? Aí eu falei: olha, eu sou suspeita porque eu não como carne, mas assim, eu não acho muito gostoso. Mas você acha tudo bem. E aí ela falou: eu não comi mais o número 4. E agora eu faço outras coisas que me dão muito mais prazer e que eu me sinto muito mais poderosa muitas vezes. Então, vem com essa questão também, né? Da gente entender qual é o motivo desse número 4 aparecer na vida, ou que seja o alimento. E, gente, não é o alimento específico. Estou dizendo número 4, mas podia ser banana, podia ser laranja, podia ser morango. Não importa. Se está aparecendo em excesso, se está aparecendo de uma forma disruptiva, que a gente fala, de uma forma que não está fazendo, vindo para alimentar, para nutrir, enfim, está em exagero, tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. Porque não importa se o alimento é X ou se é Y. Se está em exagero, não é necessário. Então, é entender o que está por trás disso e tentar, dentro do teu contexto hoje, se autorresponsabilizar e prestar atenção no que já aconteceu. Às vezes é fácil. Cutucar a ferida é fácil, gente. Não é não, gente. Não, não é. Dói. E aquela coisa, é você sair da sua zona de conforto, né? Porque pra gente é muito difícil. É muito mais fácil a gente dar uma desculpa. A gente dá uma desculpa que é a TPM, que a gente teve um descontrole alimentar, porque a gente tem dias seguidos de descontrole alimentar. A gente dá a desculpa porque é algo emocional, é algo da infância, é algo que eu não tinha. A gente pode dar várias desculpas, né? Porque isso é mais confortável para a gente do que a gente realmente assumir o que a gente sente, as nossas emoções. É muito importante que nós não somos psicólogos, nós somos nutricionistas, mas só para vocês entenderem o quanto que o comportamento ele é importante. Quando a gente não sabe, a gente tem plena convicção, por isso que a gente tem muita parceria com o psicólogo, porque quando a gente não consegue lidar com as nossas emoções, a gente precisa buscar um profissional para poder nos ajudar nisso. Isso é só emoção, relação amorosa, isso é só em relação à perda de um ente querido? Não, gente. As emoções em relação à comida também são muito importantes. Elas precisam serem colocadas também como prioridade dentro de uma terapia, dentro de uma conduta. Então, assim, às vezes você está fazendo a terapia por determinado acontecimento, mas você também está precisando de ter esse olhar aí para a comida que Olha para você outras talvez áreas. para outras áreas mesmo, né, do seu comportamento, em relação ao hábito alimentar, em relação a qualquer outra coisa, mas às vezes a gente não consegue enxergar isso como problema. A gente às vezes muitas vezes vê é, como realmente um costume, como realmente um hábito, porque eu sou sempre assim, porque então a gente coloca as desculpas meio que para camuflar isso, que é um problema, né? Que é o exagero que a Isso. gente está falando. A gente está falando de um descontrole, quando isso acontece com grande frequência, quando isso te faz mal, quando isso te faz sentir culpa. Então, você primeiro precisa se analisar a situação, dentro desse contexto, desses fatores de frequência e tudo mais,
para depois a gente realmente visualizar se isso está realmente acontecendo. E aí, como a Vanessa falou, é trazer autorresponsabilidade. Infelizmente, precisa ser feito e a partir do momento que a gente enxerga, que a gente coloca em ação, né, pequenas coisas, como o exemplo que ela deu aí, para vocês verem o quanto que isso muda. Parece pequeno aqui a gente falando, mas é É, transformador na vida mas do paciente, né? Porque é uma ação que, no fundo, gerava uma culpa. No fundo, tinha um objetivo ali por trás, que era de ter uma rotina mais saudável, que é de comer sem culpa. E quando a gente vira a chavinha disso, traz essa autorresponsabilidade, coloca em prática, em ação, tudo isso, tudo se transforma, né? a gente começa a se questionar também, né, em alguns comportamentos. A gente está falando de comer, mas o emagrecimento ele vai muito além do comer, né? Então, por exemplo, a atividade física mesmo. É uma coisa que muita gente começa e não tem constância. Aí vai, eu brinco que eu paguei academia agora, né? O que eu faço? Só paguei. Tá, mas por que que você faz isso várias e várias vezes? Então, às vezes, esse comportamento ele tá muito enraizado com coisas totalmente aleatórias. Aí você fala assim, Vanessa, e o que que isso tem a ver? Tudo tem a ver. Porque aí eu paguei academia, não fui. Então, eu já não tenho um dos pilares, certo? Do emagrecimento, que é a atividade física. Segundo, eu não vou, eu me sinto culpada. E aí a culpa, ela vai querer ser aplacada com algo. O que que normalmente a gente faz quando a gente quer aplacar a nossa culpa? Come. E aí não importa se é uma coisa X ou se é uma coisa Y, ela está vindo para confortar algo que não deveria ser confortado com comida. Entendeu? E é isso que a gente está batelando. Então, parece às vezes muito surreal, mas todos os nossos comportamentos a gente acaba levando para o âmbito da alimentação justamente porque a gente se sente seguro. Então, novamente, lembra da segurança? Então, quando a gente pensa na segurança, a gente vai acabar observando que tem muitos outros fatores que vão influenciar. E aí, eu sempre pergunto: por que você quer emagrecer? Por que você quer esse objetivo? E muitas vezes, eu não sei se acontece isso com você, Jé, mas comigo, a pessoa não sabe nem muito bem dizer. E aí, quando você começa a questionar, você fala assim, cara, primeira coisa que você precisa entender, por que que você quer isso? Porque a gente só consegue alguma coisa quando a gente quer muito. Por quê? Porque nesse meio do caminho, o que que a gente faz? A sabotagem. E aí é que a gente vai entrar com pequenas metas, com um acompanhamento individualizado, com uma coisa muito específica para você, porque o que serviu para Jéssica não serviu para mim, Exatamente. não é? O que serve Com certeza. para deixa eu pegar um nome aqui, qualquer um nome aqui, ó. O que serviu para Vera, o que serviu para Amanda, não serviu para mim. É diferente. Quando a gente pensa num atendimento, a gente sempre tem que pensar na individualidade. Porque, por mais que o meu problema seja o mesmo que a Jéssica, ai, Vanessa, a Jéssica também tem o mesmo problema que você, que é comer doce depois do almoço. Ok. Só que a Jéssica comeu doce depois do almoço porque ela tem hábito de comer doce depois do almoço. Eu não. Eu como doce depois do almoço porque eu sei que eu vou ter que trabalhar naquele emprego que eu odeio. A gente come doce? Sim, a gente come doce. É a mesma coisa? Não. E não adianta a estratégia que eu usar para Jéssica, eu querer usar para Vanessa, porque não vai funcionar. Então a gente precisa sempre entender qual é a raiz do problema. Por que, que eu estou comendo doce? Por que, que eu estou em busca disso ou daquilo? Eu sempre preciso entender que não é porque o meu comportamento é igual ao da Jéssica que o motivo é o mesmo. Exatamente. E é importante perceber que, assim, não existe uma fórmula para resolver esses problemas, tá, gente? Por que que eu digo isso? É a mesma coisa. Ah, tentei emagrecer, eu estava muito focado e tudo mais, não consegui. Não tem jeito. Não é para mim emagrecer, não consigo. Ou então tentei diminuir o doce de qualquer jeito, tentei uma estratégia lá, não funcionou. Acontece isso com os nossos pacientes. É como a gente falou aqui,
Existem estratégias e estratégias. Às vezes pode não funcionar, ou funcionar por pouco tempo. Significa que eu tenho que viver assim, comendo doce? Significa que eu tenho que deixar para lá? Não. O que significa que existem outras estratégias que você deve testar. O que não dá é para sempre fazer a mesma coisa, sendo que você já viu que deu errado, Que já deu viu que errado. não funciona, já fez diversas dietas restritivas e excluir tudo, porque é uma coisa que você sempre comeu, e aí você já viu que o resultado, às vezes até você fala assim, ah, mas funcionou, perdi 10 quilos, tá, mas e depois? Para mim só funcionou E depois. depois. E o depois? Você conseguiu manter? Você conseguiu manter esses hábitos? Você conseguiu viver Eu sem brinco esses que eu e o hábitos? depois da dieta. O que que aconteceu? Né? É que para ele, o paciente muitas vezes, para qualquer pessoa que está nesse processo, é muito assim: eu consegui chegar lá, poxa, eu consegui. Mas e o depois? Você tem que pensar em como você está hoje. Ninguém quer emagrecer e viver no efeito sanfona, não quer ir ficar indo e voltando. Ninguém quer. Então, se não adianta, se uma estratégia não deu certo, vamos fazer diferente. E não precisa ir para o 8 ou 80, tá, gente? Acho que um dos maiores erros. Isso até é um tema para outra live que a gente já está que a gente acaba que realmente se empolgando. Mas assim, não precisa ser 880. É isso. Ou eu Uhum. faço, ou eu não faço. Ou eu desisto, Exatamente. ou então eu estou muito focada um mês e depois eu paro. Não é assim que E funciona. outra, Isso também está relacionado com a síndrome de Gabriela, porque você sempre vive nesse ciclo de vai, mas não de vai consegue. e não tem Então, consistência. Vai e não vai, né? vai e não Porque vai. eu Você já brinco, né? Não sei se você já falou isso, fala isso para vocês, eu falo assim, emagrecer é fácil. O difícil é manter. e aí que é o Porque X da você questão, né? Não, mas é o melhor, é o que todo mundo busca, né? E é exatamente isso, é entendeu? você conseguir manter, não é só o emagrecer. O que está por trás do emagrecer? É a mudança de hábitos, a mudança de comportamento. Por isso que um mês é muito pouco, não se resolve todos esses problemas, né? Pelo Na verdade, funcionamento uma da consulta, né, Jéssica? Tem gente que acha que a gente vai fazer milagre. não. E aí, Não dá. muitas vezes chega o paciente, não pode cortar tudo, que eu vou conseguir, tal. A gente vai conversar com o paciente, não é assim, não é assim que se formam os hábitos. Então, é como a Vanessa falou, precisa buscar um motivo do porquê que você quer. Quando você está determinado, independente de quanto tempo vai Vai levar esse durar, vai processo, demorar. exatamente. Você já sabe, já tem ali uma consciência do que você quer. Eu quero muito isso. E eu já vi que não funciona tão rapidamente, não é tão rapidamente, né? Talvez porque a construção dos nossos hábitos é durante a infância, a adolescência, a vida. Pense aí. Então demora muito tempo, é anos, né? Não. Então E a até a gente. história, né, Jéssica? Oi? Cada um tem uma história, né? Exatamente. Para você conseguir aprender a escovar os dentes, tinha que ter uma adulta te falando, ó, faça isso, te ajudando, porque senão você esquece. Não é assim, uma criança não aprende de um dia para o outro a fazer isso, a ter essa rotina. A gente vai realmente educando ela para que ela consiga, orientando ali para que ela consiga fazer isso sozinha. A mesma coisa. E pensa na gente, enquanto profissional, que tem ali um adulto que fez isso a vida, como né, muitos dizem, a vida toda, e quer mudar isso em 20 dias, em 30 dias, não dá. Né? Então, é importante você ter essa É um visão, começo, é um né? Eu começo, acho que são muito pequenos passos. muito importante. A decisão é o mais É o importante. mais importante, exatamente. E é justamente isso que a gente sempre traz. Você tomou a decisão de mudar, é onde você vai começar a mudar. O que não dá é para você, que nem eu brinco, né? Imagina que o emagrecimento é uma escada. Se você pegar botar o pé, querer colocar o pé lá no último degrau, você vai conseguir? Você tem perna para isso? Não tem. Então, você precisa trabalhar degrau a degrau para que você consiga chegar lá em cima, né? No primeiro andar, ou no segundo, ou no décimo. Não sei. São várias coisas que a gente precisa aprender ao longo da jornada. Então, é, a live, se a gente não a gente vai ficar muito longe, muito longa a live, eu vou pedir para se alguém tiver alguma dúvida, botar aqui pra gente. Se não, pode mandar mensagem pra gente no direct, que a gente responde também. A gente vai respondendo nos stories. Se tiver algum tema que vocês achem que seja interessante também, pode comentar, que a gente adora Manda ter mensagem esse no feedback. direct, fica lá no direct e a gente depois sempre conversa, tá? A gente está voltando. As nossas lives em conjunto aí, a gente sempre, quem é seguidor antigo já sabe que a gente sempre fazia toda semana, né? Falta Tamires
também Falta o se Tamires. juntar. Tamires agora é mamãe. É, eu Mas também a vai gente vai precisar. conseguir fazer Laurinha dormir uns minutinhos e vamos trazer Tamires também. Ou Laurinha para cima também, não tem problema nenhum. Também, Mas Laurinha mama que é uma beleza, fica quietinha lá, mocinha. a gente aproveita a mamãe dela. Mas é isso, eu É amei isso o nosso aí. papo. Adorei, Jéssica, obrigada, Eu que né? Vamos agradeço. voltar a fazer isso mais vezes. Isso. A gente gosta muito dessa participação, a gente gosta de que mandem perguntas, mande essas dúvidas para a gente ir respondendo e conversando. Porque eu acho que isso aqui é uma conversa, não é uma aula, não é nada, é uma conversa. É algo para a gente abrir um pouco a nossa mente para novas possibilidades, para as novas visões, né? De como que a gente está evoluindo no campo da nutrição também, né? Porque, como a gente disse lá no começo, não dá para não ficar parado. Aquela coisa da dieta que funcionava, hoje não funciona mais. Então a gente precisa entender o que, que mudou e o que, que vai ser melhor, até mesmo para os nossos clientes, porque a gente trata aqui todo mundo muito bem, justamente porque a gente quer que a pessoa chegue no resultado definitivo. Exatamente. Exatamente. Gente, Bem, obrigada Jéssica. por tudo. Quem esteve aí na live, quem está assistindo na reprise, porque vai ficar salva, tá? Depois manda para os amigos que você acha que vai ser interessante. Jé, obrigada. Vamos Mora no meu agradecer aqui a coração para sempre. parceria. Deu tudo certo. E até a próxima, gente. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até nosso Até a próximo encontro. próxima. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Obrigada por todas estarem aqui. Agradeço demais. Tá bom? Beijo.